Uma economia que não se preocupa com justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está acontecendo no mundo. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, o desemprego e a miséria. Uma economia que diz que primeiro tem de estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. Não estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E essa é a história da economia brasileira. Muita gente deve dizer, eu ouvi quando a Maria da Conceição Tavares disse isso. Foi no Roda Viva. E outro pode dizer, não, eu ouvi quando ela disse isso numa palestra. É porque há duas razões para isso, mas é porque Maria da Conceição Tavares disse isso muitas vezes, porque foi coerente com seu pensamento por décadas e décadas, e porque, escandalosamente, essa é a situação que ela encontrou quando desembarcou no Brasil, no início de 54, e é a situação em 2024, quando ela falece. A mesmíssima situação, e ela apontou isso o tempo todo. Maria da Conceição Tavares não era marxista, não era comunista, embora, claro, para os padrões atuais, né? Pela maneira como essas coisas são ditas, como essas avaliações burras são feitas. Se chama o Macron de comunista, imagine a Maria da Conceição Tavares. Não, ela era uma economista que estudava o tempo todo. Ela, sim, leu muito de Marx, ela leu muito de Keynes, mas ela era uma heterodoxa, ou seja, ela, na verdade, reunia conceitos, não abraçava acriticamente uma posição teórica, mesmo uma teoria rica, mas buscava ali tudo que fosse útil, que fosse importante. E quando ela chegou ao Brasil, ainda jovem, mas já formada em engenharia lá em Portugal, e também com cursos avançados em matemática, é bom ressaltar, mas no Brasil é que ela se formou em economia, porque senão ela não poderia dar aula. Na época, o diploma que ela trazia de Portugal não lhe dava esse direito. E ela não saiu de Portugal porque quis, ela e sua família, mas saiu em razão da perseguição movida pela ditadura de Salazar. O pai de Maria da Conceição Tavares era anarquista. E um de seus tios era comunista. Então ela se aproximou muito cedo do debate político e da teoria política. E leu. As muitas frases que foram ditas a respeito da Maria da Conceição Tavares, alguém disse que ela foi a maior intelectual brasileira, mesmo, claro, nasceu em Portugal, veio jovem para o Brasil, mas era uma brasileira, né? Não, ela não foi a maior intelectual brasileira, eu discordo disso, certamente não foi. Mas foi uma enorme pensadora em termos de economia política. E mais importante, era a mais compreensível entre os teóricos todos,
a sua maneira de expor seu pensamento era de uma clareza. Ela usava a clareza como instrumento. Ela usava o horror aos paralelepípedos, aquele texto que procura mostrar erudição. Ela tinha horror a isso. As pessoas compreendiam o que ela estava dizendo, mesmo quando ela mergulhava em teoria de economia política. E ela sempre enfatizava, coincidentemente, na quarta-feira passada, se não me engano foi quarta-feira, nós falamos aqui sobre questões econômicas e citamos Maria da Conceição Tavares. E o fato de ela enfatizar que economia é economia política. Ou seja, é uma ciência para servir as pessoas, servir as sociedades, servir ao povo. É uma ciência que não se encerra em si, que não é para que meia dúzia de especialistas passem séculos discutindo teorias. Ela tem de ser aplicada. Ela nasceu e foi desenvolvida para aplicação social, aplicação política. E por isso ela e o Mário Henrique Simonsen, imaginem as diferenças, né, imensas, mas duas pessoas inteligentíssimas. O Simonsen era intelectualmente brilhante. Eles comungavam da ideia de que os modelos matemáticos, que são formidáveis, essenciais, e é bom lembrar, as leis matemáticas são anteriores aos humanos, né? Quando o homem é criado, já existem as leis matemáticas e físicas, é óbvio. Senão a existência seria uma impossibilidade. A existência deriva das leis matemáticas e físicas. E então eles não renegavam os modelos, mas eles renegavam que os modelos se tornassem, às vezes, a prioridade e às vezes o centro da discussão econômica. Não só acadêmica, mas política, nos governos. Deixando de lado o essencial, que a economia é para servir as pessoas. E ela disse várias vezes as mesmas frases e apresentou os mesmos diagnósticos. Primeiro, porque lamentavelmente décadas e décadas se passam e o problema permanece no Brasil. A desigualdade brutal, a injustiça crônica, estrutural, que se manifesta em diversas situações sociais, a concentração escandalosa de renda e uma economia que, mesmo depois de modernizada, desenvolvida, ela não perdeu, pelo contrário, ela voltou a padrões anteriores de ser servidora do capital internacional. Isso é muito grave. Mas ela manteve o discurso porque ela foi de uma coerência fenomenal. Ela trabalhou no governo Juscelino, ela trabalhou no plano de metas, lendário plano de metas de Juscelino, 50 anos em 5. Era um Brasil que arriscava sorrir, acreditar. Aparecia uma música nova, com alguns gênios naquele movimento,
com Tom Jobim, João Gilberto. O Brasil era campeão do mundo. Aparecia um fenômeno brasileiro nas quadras de tênis, a Maria Esther Bueno. Aparecia um fenômeno brasileiro nos ringues, Éder Joffre. E o país parecia acreditar que era possível ser próspero, que era possível sair das amarras, das cadeias. Era possível ser um país desenvolvido, mantendo suas peculiaridades, inclusive sua alegria. E ela estava lá, trabalhando também no BNDES, no CEPAL, onde também estiveram Fernando Henrique, Serra, que depois se afastaram radicalmente daquelas posições. Fernando Henrique chegou a pedir para que se esquecessem do que ele escreveu. Ela foi para o Chile, trabalhou na Universidade de Chile, tornou-se um nome importante na Academia Sul-Americana. O MDB, depois, por aquela trucagem do Golbery, que vira PMDB, a convida para ser uma pensadora de políticas econômicas que o partido nunca usou. Era a aparência, né? Temos Maria da Conceição Tavares em nossos quadros. O partido nunca usou. Nos governos estaduais, e olha que em 86, o PMDB quase vira o PRI, né? Quase vira uma versão brasileira do PRI mexicano, domínio na política nacional. Não conseguiu fazer o presidente. Embora, indiretamente sim, com José Sarney, né? Um amigo da ditadura e que depois muda de barco e vira vice na chapa do Tancredo para a eleição indireta, e é a história que todo mundo sabe. Ali o MDB, ou já PMDB, chega à presidência. Mas não importa, partido imenso e que nunca usou o pensamento, as ideias de Maria da Conceição Tavares. Basicamente, desenvolvimentismo, não no sentido atual. Não no sentido atual. Que é de peça auxiliar do capital internacional. Não nesse sentido. Desenvolvimento nacional e não no sentido nacionalista do getulismo. Longe disso. No sentido de desenvolvimento da indústria nacional. Fazer com que o país deixasse de vez de ser mero exportador de comida e minério e passasse a produzir não só aquilo que a indústria de base faz, que foi o que foi feito no governo Getúlio, mas a indústria de bens de consumo, que é um dos pontos cruciais daquela política de metas do governo JK. Fazer carros, fazer geladeiras, fazer fogões, fazer vaso sanitário, fazer locomotivas, fazer aviões. Ela percebia que o Brasil tinha capacidade para isso. Ela e Celso Furtado. Não por acaso, o instituto que ela e Luiz Gonzaga Beluso fundam, agora, no século XXI, tem o nome de Celso Furtado. O Beluso está entre os poucos que foram coerentes a vida toda, na sua visão econômica. Um dos poucos. A maioria dos que remavam com Maria da Conceição Tavares, logo depois, ou um pouco depois, ou algum tempo depois, rompeu com tudo isso, abraçou
o mercado, o liberalismo, no sentido que essa palavra tem na América do Sul e na Europa, liberalismo econômico, a privatização em massa, privatizar tudo que for possível, acender incensos ao mercado e politicamente expressar os interesses do capital. Ela repudiava tudo isso. E foi atacada quando opôs-se ao Plano Real. Não à estabilização que ele produzia. Não é isso. Não é estabilização monetária. Mas o fato de que aquela estabilização seria usada para aumentar a concentração de renda com a dolarização dos preços, ou alguém acha que foi uma varinha de condão, que foi um extraordinário ajuste fiscal e monetário realizado. Não. Foi uma dolarização via o RV. Os preços foram dolarizados. Mas mais do que isso, ela enxergou o que aconteceria. O grande processo de privatização realizado por Fernando Henrique, o início do desmonte das conquistas dos trabalhadores, o início. Tanto que ela então filia-se ao PT para ser deputada federal, é eleita como deputada pelo Rio de Janeiro e passa seu mandato combatendo o governo de Fernando Henrique. Não por ser o Fernando Henrique, aquele que um dia pensava como ela, mas que pediu, esqueçam o que eu escrevi. Mas o que aquele governo portava, desde o roubo dos trabalhadores com a não correção da tabela do imposto de renda, Desde 1996. exato, passando por uma noção embriagada de que era preciso privatizar tudo que fosse possível, mas principalmente com o uso da necessidade de desindexação da economia e dos preços gerais e, portanto, dos salários, o preço da força de trabalho, portanto, é um preço, e provocando uma perda por outro caminho. Antes era a inflação destruía o poder de compra, como sempre faz. Pois eis que aquele modelo arrasava o poder de compra por outro caminho. Porque houve uma dolarização de preços, mas não do preço da força de trabalho. E, no entanto, em 2002, quando Lula é eleito, Maria da Conceição Tavares diz, opa, o que é isso aqui? Porque ela leu a tal carta aos brasileiros. E ela entendeu o que estava ali. Ou seja, faremos mudanças. Priorizaremos algumas ações sociais. Queremos isso, é preciso fazer isso. Mas não haverá rupturas. E não haverá mudança relevante, significativa, importante em relação ao tripé econômico-financeiro estabelecido no governo Fernando Henrique. Não nos afastaremos dessa premissa, desse princípio, e não provocaremos qualquer ruptura na ordem social e econômica brasileira. Mas, ao mesmo tempo, temos o compromisso de desenvolvermos programas, inclusive partindo
do Bolsa Escola para desenvolver algo muito maior, etc. Mas não haverá ruptura. E isso Maria da Conceição Tavares não aceitou. Ela, que não era revolucionária no sentido marxista, não era marxista, não era leninista, também não era uma keynesiana, mas buscava conceitos em todos eles. Era uma heterodoxa, no sentido de não abraçar ortodoxias teóricas, embora valorizasse essas teorias e buscasse o que há de melhor nessas teorias. Então, ela não aceitou. E ela só, digamos, abaixou a guarda, ela só baixou a guarda, ela só reduziu o seu nível permanente de desconfiança em relação aos políticos brasileiros. No final do segundo mandato do Lula. Mas depois ela percebeu que errou, quando acreditou que, sim, era possível fazer a mudança sem mudanças. Fazer a mudança sem rupturas. Valia para a reforma agrária, valia para o poder de compra dos trabalhadores, valia para o fortalecimento da indústria nacional, mas logo depois ela percebeu que não, que aquilo não se sustentava, exatamente porque era a mesma estrutura, a mesma base, e no poder estava quem sempre esteve no poder, a plutocracia, o grande capital, que pouquíssimo tempo depois, quase nada em termos históricos, derrubava direitos dos trabalhadores, aprofundava aquilo que foi iniciado timidamente no governo Fernando Henrique, depois atacava a Previdência. O que é atacar a Previdência se não atacar aposentados e pensionistas? E aqueles que nada têm, que vivem de benefício, um direito que tem em razão da idade, em razão de um princípio constitucional, vale notar, não é nenhum favor. Tudo isso foi atacado ferozmente. Continua sendo. Não, o ataque não acabou, será aprofundado. A grotesca, a canalha reforma trabalhista será aprofundada. A reforma da Previdência será aprofundada contra trabalhadores, aposentados, pensionistas, desvalidos, os que nada têm, os que estão à margem de tudo, fora do processo econômico. Então ela voltou à carga. E de repente os jovens descobriram Maria da Conceição Tavares. Virou uma febre. Quem é essa voz? De quem é essa voz rouca? De quem é essa voz que diz tão sem inibição aquilo que pensa? Quem é essa mulher que fala abertamente sobre as mazelas nacionais, sem preocupação se os atingidos são amigos ou inimigos? Diz o que pensa.